A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis do Recife. Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite, esta que foi minha Sorbonne, a lama dos caranguejos de Recife. Quando cresci e saí pelo mundo afora, vendo outras paisagens, me apercebi com nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local era um drama universal. Que aquela lama humana do Recife, que eu conhecera na infância, continua sujando até hoje toda a paisagem de nosso planeta, as negras manchas demográficas da geografia da fome. Este é um trecho da obra Homens e Caranguejos, de Josué de Castro, um brasileiro que dedicou sua vida à causa do combate à fome no Brasil e no mundo. No programa de hoje, vamos demonstrar como a fome segue sendo um problema sistêmico no sul global. 29,3% da população mundial em insegurança alimentar grave e moderada. Vamos explorar as origens do modo de produção e distribuição de alimentos desde o sistema colonial. Que é a interdição das terras para a produção para o consumo próprio e a conversão das terras para a produção para a exportação. Vamos discutir a formação internacional de preços agrícolas, a especialização produtiva em algumas commodities e o impacto disso para a produção e consumo local de alimentos no sul global. O fato de as pessoas comerem muito essas poucas commodities que são atreladas ao mercado internacional faz com que o custo da alimentação suba, mesmo que a maior parte do alimento seja produzido internamente. E poderemos assim ter mais clareza sobre as razões do agravamento da fome no Brasil. A imposição da fome por estes governos foi um projeto. E das medidas necessárias para enfrentar essa realidade. Esses programas urgentes para as pessoas comerem agora. Além disso, estimular emprego formal e valorização do salário mínimo. Eu sou Jairo Monteiro e segurança alimentar é o tema desta edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com Thiago Lima. Ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal da Paraíba, onde coordena o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, o FOME-RI. Olá, Thiago, obrigado pela presença. Eu acho que a gente pode começar conversando sobre alguns conceitos que são importantes para toda a nossa entrevista. Quando a gente fala de fome, subnutrição, segurança alimentar, soberania alimentar, a gente está tratando de coisas diferentes. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Oi, Jairo. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês da rádio sobre esse tema tão importante e infelizmente constante para nós brasileiros, que é a questão da fome, né? Começar pelos conceitos, ele é muito pertinente, mas é uma conversa que poderia levar anos, né? Porque cada país opera com a sua definição e mesmo os acadêmicos, eles nem sempre convergem, né? Então a gente pode entender que a fome é aquela sensação de estômago vazio mesmo, por um lado, mas há quem diga que exista fome mesmo com o estômago cheio, que seria a fome oculta, um conceito trazido pelo Josué de Castro. Então a pessoa está com o estômago cheio, mas ela está deficiente de nutrientes. Um exemplo disso são os catadores e as catadoras que nós vemos nas ruas do Brasil, infelizmente, normalmente obesos, e que provavelmente estão com deficiências nutricionais. Então isso é um tipo de fome oculta, né? O conceito de subnutrição, ele é um conceito que é utilizado pela FAO para fazer uma medida estatística global e comparável entre os países. Ele é um conceito importante, mas muito limitado, porque ele se refere simplesmente à ingestão de calorias. Então ele não está preocupado com a saúde nutricional mais ampla das pessoas. Ele faz um cálculo a partir das possibilidades econômicas de acesso das populações nos diversos países aos alimentos que seriam suficientes para uma dieta mínima, básica em termos de calorias. Então esse dado da FAO, a prevalência de subnutrição, diz respeito a isso. Está querendo saber se a pessoa está comendo caloria o suficiente, um mínimo de caloria suficiente para ela se mover no dia a dia, desprezando outros componentes nutricionais que são absolutamente fundamentais para a saúde das pessoas. O conceito de segurança alimentar tem estado bastante em voga ultimamente, né? E ele varia muito de país para país. Então, por exemplo, na Rússia, segurança alimentar significa não depender da importação de alimentos. É uma política que o Putin colocou em prática no começo dos anos 2000 e está tendo muito sucesso nisso. Katya has a young family.
Finding the food she needs is no longer a problem. The situation was really strange when the embargo came in. The shelves were empty. Now there are a lot of different brands I can choose from. The government here is pumping money into import substitution, a key new strategy. Between 2015 and 2016, it plans to release the equivalent of some $5 billion to support local production. A year ago, this land was empty. Now, 20 hectares of greenhouses grow tomatoes, cucumbers and lettuce. Depender pouco da importação de alimentos. Na China é algo muito parecido com isso. Para o economista Walter Bellick, ao insistir na agenda de corte de gastos e ajuste fiscal durante o pior momento da crise sanitária do coronavírus, o governo brasileiro vai na contramão do mundo. A palavra é austericídio. Há uma recomendação por parte da FAO, da Organização das Nações Unidas, de que os países devem manter 30% dos alimentos sob estoque regulador. Vamos pensar em 3 a 4 meses de consumo de arroz, que é o necessário para você esperar a entrada de uma nova safra e poder estabilizar os preços novamente. O Brasil tinha, quando estourou a crise, 10 dias de estoque de arroz. A China mantém mais de 1 ano de estoque regulador de arroz. E a China vem comprando. Quando a União Europeia começa a desenvolver sua autonomia alimentar, segurança alimentar também vai por esse sentido. Foi adotado recentemente um plano de contingência que reconhece a resiliência global da cadeia de abastecimento alimentar da União Europeia. A Comissão vai criar um mecanismo europeu de preparação e resposta a crises de segurança alimentar. A crise da Covid-19 demonstrou a resiliência dos setores agrícola e alimentar, graças aos quais foi possível evitar que a crise sanitária desse também origem a uma crise da segurança alimentar. Mas no âmbito da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é uma organização que abriga um tratado internacional sobre segurança alimentar e, portanto, define esse conceito. A segurança alimentar ela tem 4 dimensões, que é a disponibilidade, ou seja, os alimentos precisam existir fisicamente. Além de os alimentos existirem fisicamente, as pessoas precisam ter condição de acessar esses alimentos, seja pela compra, pela produção ou pela doação, entre outras modalidades. Uma terceira dimensão é a utilização, ou seja, a utilização desses alimentos deve ser segura para as pessoas. E a quarta dimensão é a estabilidade, ou seja, isso precisa estar disponível, acessível e bem utilizável ao longo do tempo sem interrupções. Uma pessoa está em segurança alimentar quando ela tem disponível alimentos para serem acessados de forma segura ao longo de todo o ano, por exemplo. E aí tem a soberania alimentar, que é o quarto conceito, que também surge até em oposição a esse conceito de segurança alimentar. Porque a soberania alimentar, ela se refere à capacidade que os povos têm de determinar a forma como os seus alimentos serão produzidos e distribuídos. Então, no conceito da FAO, o que é importante mais importante, acima de tudo, é que as pessoas tenham acesso aos alimentos, não importa de onde eles venham. E o conceito da soberania alimentar diz o seguinte: os povos precisam determinar como são produzidos e de onde vêm os alimentos que eles consomem. E a gente sabe que muitos povos compartilham o mesmo território. Diversos países que são nações multiétnicas, você tem diversas etnias compartilhando o mesmo território. E aí, quem que é o povo? É a etnia? É a nação? Quem que é esse povo, né? Então, isso pode ser um pouco complicado na minha visão, mas no caso brasileiro, o que se extrai das conferências de segurança alimentar e nutricional que foram realizadas, sobretudo nos governos do PT, interrompidas depois nos governos do Temer e do Bolsonaro, a soberania alimentar ela está muito ligada à capacidade do Estado brasileiro de utilizar políticas públicas para garantir a alimentação da sua população. Você falou muito no período eleitoral sobre essa questão dos números, né? Quando chega no debate eleitoral, esse debate ele é muito resumido e daí se tem um número e aquele número é debatido. Se falava muito de 33 milhões de pessoas que estavam passando fome no Brasil. Esses conceitos que a gente acabou de tratar, eles dão origem a diferentes números, né? Então, por exemplo, a FAO aponta cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome. A Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar estima 33 milhões de pessoas que, se não me engano, é em segurança alimentar o conceito que eles trabalham. E a FGV Social estima em 77 milhões de pessoas
com algum nível de insegurança alimentar. Então, ele já tem níveis diferentes de insegurança alimentar. Quais as formas que tu acha mais apropriadas, mais seguras para se fazer essa medição de fome e insegurança alimentar no Brasil e no mundo? E quais números de referência que tu trabalha? Bom, você viu que na sua fala você disse que a FAO aponta que existem 17 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Provavelmente o termo técnico que eles utilizam lá é em subnutrição. É que quando a gente traduz os dados do relatório para fazer a linguagem popular, a gente usa a palavra fome. Mas a palavra fome ela é pouco precisa do ponto de vista estatístico, acadêmico, etc. Inclusive o acadêmico José Raimundo Ribeiro, professor da UFABC, tem um debate excelente sobre isso, publicado no Boletim Paulista de Geografia. Muito bom o texto dele mesmo. Então, em primeiro lugar, tem essa diferença, né? Esse número da FAO, ele provavelmente deve se referir aos subnutridos. Ou seja, quantas pessoas no Brasil não acessam o mínimo de calorias apenas. E eles inferem isso a partir de indicadores estatísticos. A insegurança alimentar é uma escala de percepção. Então, os pesquisadores perguntam para as pessoas, no caso do Brasil, né, eles usam a escala brasileira de insegurança alimentar, que tem 14 perguntas, e eles perguntam para as pessoas coisas do tipo: nos últimos 3 meses você teve dificuldade para comprar alimentos? Nos últimos 3 meses, você pulou alguma refeição para que alguma criança pudesse comer? Nos últimos 3 meses, você escolheu menos produtos? Você piorou a sua dieta para conseguir comer 3 vezes ao dia? Né? São perguntas nesse sentido. Então, é uma escala de percepção. E aí as pessoas relatam a sua percepção. No Brasil, essa pesquisa da Rede Pensan concluiu que 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar severa, que é quando elas atingem uma certa pontuação nessa escala de perguntas que eu mencionei para você. Aí a gente acaba equivalendo que existem 33 milhões de pessoas no Brasil com fome, porque é o nível mais severo da insegurança alimentar, que vai de insegurança alimentar grave ou severa, moderada, leve, e aí você tem o nível de segurança alimentar. Mas o que acontece? Esse número de 33 milhões ele só reflete os limites e a fraqueza da nossa noção de cidadania. Porque no resto do mundo, considera-se que passa fome quem está em insegurança alimentar grave e moderada. Então o nosso número seria 65 milhões de pessoas passando fome. Mas a gente tem uma noção de cidadania tão frágil, tão fraca, tão pouco desenvolvida, que eu penso que a gente entende que passar dificuldade na vida, né, comer menos verdura, menos fruta, menos carnes, é normal, porque isso é passar dificuldade. O que você não pode é pular a refeição. Aí sim é passar fome. Maria Sueli, se você pudesse hoje escolher algo para comer, o que você comeria? Carne de boi, frango assado, um caldinho, que hoje eu vou se lembrando de um caldinho, tomar um caldinho, nem que fosse assim de mocotó. E comer um bolinho fofo também, né? Que é muito difícil aqui, a dificuldade é muito grande. E enfim, e verduras, né? A banana, né? Que eu gosto, melancia, um purezinho de batata, que é bom, né? Mas não tem, a gente não pode fazer nada, né? Então a gente acaba caindo nesse número de 33 milhões. Mas se uma organização internacional for olhar os nossos números, ela vai somar insegurança alimentar moderada e grave. Aí nós teríamos 65 milhões, que se aproxima mais do que a GV Social concluiu conforme a sua fala. Tu tem uma ideia do número aproximado em escala global? Utilizando a pesquisa de insegurança alimentar da FAO, a gente tem os seguintes dados para o ano de 2021, que é o mais recente. Eram 29,3% da população mundial em insegurança alimentar grave e moderada, ou seja, quase 30% da população mundial. E esse número ele muda muito de região para região. Então, na África, praticamente 58% das pessoas estão em insegurança alimentar moderada e grave. Na Ásia, são 24,6%. Na América Latina e Caribe, 40,6%. E no mundo que se diz desenvolvido, né, América do Norte e Europa, são 8% de pessoas em insegurança alimentar grave e moderada. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente claramente vê a relação geopolítica entre poder e desenvolvimento e fome e insegurança alimentar entre os países.
Você vai ouvir agora um trecho do documentário Cidadão do Mundo, de 1994, em que o geógrafo Milton Santos comenta o legado de Josué de Castro para a humanidade. Josué Apolônio de Castro, pernambucano de Recife, nasceu no dia 5 de setembro de 1908. Médico, professor, cientista, geógrafo, sociólogo, foi acima de tudo humanista. A fome e a paz eram suas obsessões. Seu livro Geografia da Fome, de 1946, desenhou o mapa da fome no Brasil. 5 anos depois, publicava Geopolítica da Fome, Registro e Denúncia da Miséria no Mundo. Presidiu a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Foi deputado federal e embaixador do Brasil na ONU. 2 vezes foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1964, foi cassado pelo regime militar. Morreu no exílio, em Paris. Um país pouco conhecia da fome do outro. Então eu creio que o Josué teve esses 2 papéis importantes. Primeiro, mostrar a generalidade do fenômeno da fome e, ao mesmo tempo, como ela se dava em diferentes áreas. Não é a mesma coisa a fome no Nordeste da cana-de-açúcar, no Nordeste árido, mas também não é a mesma coisa a fome na Ásia e a fome na África. Ele mostrou isso. Mostrou também a diferença entre o problema da falta de comida nos séculos anteriores e o problema da fome no século presente. Quer dizer, antigamente a fome era o resultado da guerra, era o resultado da dificuldade de transporte. E hoje nós temos transporte fácil e a fome não é mais localizada, a fome se tornou geral. Então vamos entrar nessa questão das relações internacionais, da fome, e como a fome é uma questão sistêmica do sul global, que vai muito além no tempo e no espaço do que questões pontuais, como a guerra da Ucrânia, como a Covid, é muito anterior a isso. E eu acho que dá para a gente começar falando um pouco sobre o período colonial. Bom, antes da colonização, os povos também enfrentavam a fome, né? Decorrente de outros fatores, as suas próprias guerras, as catástrofes climáticas, etc. Mas alguns povos possuíam sistemas de apoio social para quando a fome existia. O pesquisador Mike Davis aponta que a China e a Índia possuíam sistemas de assistência social para quando havia fome antes das invasões europeias. O que acontece com a colonização, o período de invasão europeia, é que quando eles invadem os territórios, eles desarticulam as formas de vida anteriores e começam a expor as pessoas paulatinamente à lógica de alimentação que acabou prevalecendo na Europa, que é a lógica de alimentação capitalista. Ou seja, você come se você tiver dinheiro para você comprar o alimento, a natureza passa a estar interditada para você, você é um ser da natureza, um ser biológico deste planeta, mas o planeta está interditado para a sua alimentação. Você rompe essa interdição por meio do dinheiro, que você pode obter normalmente pelo trabalho assalariado ou por alguma doação. Então, essas pessoas ao redor do mundo, elas passam a ser inseridas nessa lógica, a serem separadas da natureza, e aí essas regiões vão sendo expostas à fome de maneira muito drástica mesmo. Não que não existisse fome na Europa. A Europa é um continente faminto, historicamente. Eles conseguem superar a fome crônica e a fome devastadora, aquela de crise de inanição mesmo, né, que as pessoas morrem por não ter nem o que comer, quando eles desenvolvem o colonialismo, ou seja, quando eles conseguem invadir as terras produtivas e que não são tão afetadas pelo frio drástico, eles conseguem estabelecer uma lógica de transferência de recursos, alimentos e também de dinheiro para eles, que acaba fazendo com que as pessoas parem de morrer de fome na Europa. Então isso é um fenômeno muito recente para eles também e que tem conexão com o colonialismo. De modo que, de maneira muito simples, a gente pode estabelecer a relação de que a imposição da fome nos países colonizados tem a ver com a superação da fome, especialmente das crises de inanição na Europa e nos outros países desenvolvidos. E aí tem a questão agrária também, né? A questão de divisão da terra. A gente aprende lá no colégio a divisão do território brasileiro, né, em grandes espaços de produção voltada ao exterior. Isso é uma organização colonial que divide o espaço de produção de alimentos e que isso não foi feito só no Brasil, foi feito também em outros países. Também tem essa questão agrária, né, Thiago? Totalmente. E assim como no Brasil,
não são só os estrangeiros que vieram fazer isso, né? Pois as pessoas que se denominaram brasileiras fizeram parte deste empreendimento colonial. Mas o caso brasileiro, ele é bastante similar em muitos pontos ao caso indiano também, que é a interdição das terras para a produção, para o consumo próprio e a conversão das terras para a produção, para a exportação. Então, no caso brasileiro, a gente tem os latifúndios, que produzem monoculturas para exportação, né? Tivemos o ciclo da cana, um pequeno ciclo do algodão, o ciclo do cacau, o ciclo do café, etc. Mas no caso indiano foi mais drástico, porque eles produziam grãos também para exportação, né? E aí esses grãos foram impedidos de chegar à população, e grão é alimento básico. E no Brasil, as terras que ficavam de fora dos latifúndios, muitas vezes elas eram terras em que as pessoas não tinham segurança para cultivar essas terras e proverem os alimentos, né? Elas não tinham a propriedade da terra, não tinham como garantir essa propriedade da terra. Então era sempre um acesso muito frágil e subjetivo, sujeito à força política e violenta de atores mais fortes. Então a forma como a terra foi redistribuída no Brasil, em outros países, na África também, isso acontece de forma muito severa, né? Acaba limitando a capacidade de as pessoas produzirem os seus próprios alimentos e também de produzirem os alimentos para venderem no mercado e ganharem mais renda, né? Então, sim, isso tem tudo a ver com a estrutura agrária desses países. Se vê muito a reforma agrária como uma pauta de movimentos sociais mais recentes, pautas vinculadas à esquerda, ao projeto político comunista, sendo que isso foi implantado também em outros países de diferentes formas. Teve algum tipo de distribuição de terra no meio do século XIX nos Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos, quando ocupava o Japão e a Coreia do Sul, promoveu a reforma agrária. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre o papel da reforma agrária nesses países e no desenvolvimento deles? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, eles quiseram impedir em uma parte do terreno a formação de latifúndios, né? Mas eles não conseguiram fazer em todo o seu território, tanto é que o sul dos Estados Unidos era terra de latifúndio, tinha escravidão e todos esses problemas associados. Eles resolveram isso em grande medida por conta da Guerra Civil. Mas a divisão do território em pequenas propriedades rurais teve um papel muito importante econômico para os Estados Unidos, que era o seguinte: os Estados Unidos é um país de imigrantes depois que eles exterminaram as populações nativas, né? Então eles exterminam os nativos, alguns sobrevivem fugindo, mas aí depois que eles exterminam eles precisam povoar o terreno. Então vão chegando imigrantes, e esses imigrantes vão ganhando acesso à terra, muitas vezes comprando terra por $1, né? E aí eles formam pequenos ranchos, granjas, etc., e eles não têm gente suficiente para lavrar essa terra. Então o que os Estados Unidos fazem? Eles obrigam que cada novo estado da federação tenha uma faculdade de agricultura e mecânica. Para quê? Para que se desenvolvessem máquinas capazes de fazer o trabalho que os homens não conseguiam fazer por falta de força de trabalho. Então uma coisa puxa a outra. A pequena propriedade precisa de uma máquina para aumentar a sua produtividade, porque não tem gente para contratar, não tem gente para trabalhar na terra. Então a necessidade de expandir a terra cria os colégios de extensão agrícola, onde existe pesquisa científica e de engenharia, que desenvolvem as máquinas que são produzidas na área industrial e são vendidas para o interior. Então eles criam essa sinergia de demanda por máquinas, contribuindo muito para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Então isso é um exemplo assim, muito importante para a gente pensar no caso brasileiro, né? Se a gente tivesse uma expansão das pequenas propriedades, esse pessoal ia precisar de máquinas para trabalhar. E aí isso seria uma possibilidade de desenvolvimento para a indústria brasileira, desenvolver essas máquinas próprias aos diversos terrenos do Brasil, os diversos climas e assim por diante. E a outra coisa da reforma agrária, e que aí tem a ver com o Japão também, é que espera-se que quando a terra ela é mais desconcentrada, isso desconcentra o poder político também. E isso é importante para a democracia, essa desconcentração do poder político, porque você cria vários pequenos atores com algum poder econômico, alguma influência, eles precisam negociar para chegar nas decisões importantes, né? E quando você tem uma lógica de latifúndio, isso não é bem assim, né? A concentração da terra gera concentração de poder político, e aí isso não é muito interessante para regimes democráticos.
Estou aqui em Brasília e eu conversei com o deputado do Paraná e filiado ao Partido Progressistas, Pedro Lupion, ele que vai assumir a presidência da bancada do Agro, uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, com mais de 300 parlamentares entre deputados e senadores. Eu acho que vamos, então, dar um salto para o presente. Falar um pouco sobre o preço como esse sinal global de produção que gera um encadeamento de incentivos e de distribuição também de alimentos pelo globo. Como que tu vê essa financiarização entrando também na questão alimentar? A lógica das finanças ela está diretamente associada ao projeto colonialista, né? Então, desde o começo, as empresas de colonização, elas tinham ações e tal, e isso era importante, né? A lógica dos acionistas, dos investidores, para a expansão do empreendimento colonialista, que tinha muito a ver com os temperos, aquela coisa das Índias, né? Depois com açúcar e outros gêneros alimentícios, né? Agora, o que acontece recentemente, na nossa fase do capitalismo histórico, é que as corporações financeiras, elas se tornaram, ou melhor, vêm se tornando muito maiores e mais poderosas que os outros tipos de corporação, industrial, mercantil, embora essas corporações não tenham desaparecido, né? E a lógica financeira tem começado a dominar as outras lógicas, ela tem se tornado mais forte que as outras lógicas. E qual que é a lógica financeira? A lógica financeira é a do maior lucro no menor tempo possível. A lógica industrial, para a gente ter um contraste, é de atores que se interessam em construir uma fábrica, construir uma estrutura e manter essa estrutura, atualizar essa estrutura ao longo do tempo, manter assim a indústria propriamente dita. Mas a lógica financeira não. Se tem indústria ou se não tem, não importa para ela. O que importa é que o investimento dê retorno o mais rápido possível, porque isso valoriza as ações, isso aumenta os bônus dos executivos financeiros, e é por isso que as pessoas ricas investem nessas corporações que lidam com investimentos puramente financeiros. Te conto agora 3 jeitos de investir no agro aqui pela Bolsa. A primeira delas, novinha em folha, estreou hoje com o lançamento do primeiro ETF do agronegócio aqui na B3. Com ele, você investe ao mesmo tempo em 32 ações de toda a cadeia agroindustrial. 2 pelos FIAGROS. Esses fundos são parecidos com os fundos imobiliários e pagam rendimentos todos os meses. A terceira opção para investir em agro na Bolsa por meio do CRA. Esta é uma sigla para Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele é um título de dívida, o que quer dizer que ao invés de pedir empréstimo para o banco, o produtor rural pode emitir um CRA. A lógica da financiarização privilegia um tipo de produção e de comércio de alimentos que são praticamente certos que serão vendidos no mercado. São as poucas e grandes commodities que, sobretudo, conectam o complexo grãos, carnes e laticínios também, e o desenvolvimento de produtos de vocação global. Com isso, vai diminuindo o espaço para outros tipos de produção e de consumo. Então você tem um incentivo para a expansão da soja, do milho, do algodão, do trigo, e essa expansão acontece sobrepujando a produção de legumes, de outras variedades de milho, de feijão. O Brasil está plantando menos feijão. Segundo a Conab, a área nessa safra é a menor dos últimos 30 anos. O Alceu vai produzir sementes de feijão do tipo carioca e rajado. Ele explica que o feijão é uma cultura sensível às intempéries climáticas. O feijão é uma cultura meio que estigmatizada, né? Porque envolve muito mais risco do que as culturas de soja e milho. E isso acaba tornando nossas dietas mais monótonas. E, por outro lado, essas commodities-chave, soja, milho e trigo, elas têm um alto potencial de se transformar numa grande quantidade de produtos industrializados, assim como os laticínios. Então, a partir de uma mesma base de insumo, o milho, por exemplo, você tem trocentos produtos que uma mesma gigante da alimentação pode produzir, uma Nestlé da vida aí, e vai diferenciando os produtos, diferenciando as marcas, fazendo marketing, e as pessoas vão consumindo isso. Então você tem um insumo muito estável e globalmente disponível, que é o milho, por exemplo, ou a soja, que se transforma numa variedade de produtos diferentes, pelo menos na imagem.
Ao invés de consumirmos diferentes produtos naturais, consumimos diferentes produtos industrializados. E isso fortalece a lógica da financiarização. E o controle dessa cadeia distribuída de forma desigual também, né? Porque o Brasil exporta o produto na sua fase inicial mais simples, não é nenhum alimento ainda, é só um insumo, uma commodity, e depois a Nestlé vai transformar isso numa cápsula de café ou num óleo de soja, em outra coisa, né? Exatamente, num cereal matinal, um tipo de biscoito ou bolacha. Mas a nacionalidade dos capitais é um tema complexo também, né? Porque existem grandes investidores brasileiros que são donos de ações de corporações que levam a bandeira de outro país e vice-versa. A JBS, por exemplo, era uma empresa brasileira e se transferiu para os Estados Unidos, na época do escândalo lá dos irmãos Batista, com o Michel Temer, né? Mas isso não significa que não existam capitais bem fincados na terra e no seu país, que é o caso do agronegócio brasileiro. Então, existem agentes no agronegócio brasileiro que estão bem fincados no território mesmo. Eles têm um pé nas finanças, mas não são só isso. Eu ia te perguntar sobre isso, Thiago, porque tem essa transformação do século XX para o XXI, do que se chama de um capitalismo mais financiarizado, que era de grandes famílias que eram controladoras de indústrias, e isso migrando para holdings, para empresas transnacionais e tal. A propriedade da terra no Brasil, como que tu vê essa questão? Isso vai ficando cada vez mais obscuro também, né? Tem um grupo de geógrafos que faz um trabalho muito competente sobre isso, né? O Fábio Pita, o Marco Mitidiero, a Lorena Isa Pereira. Então, eles conseguem pesquisar muito bem essa relação entre o capital e a terra. Tem essa compra de terras por corporações que buscam diversificar os seus ativos. Por exemplo, você tem uma empresa que fornece aposentadoria, que é um caso muito famoso, né? Uma empresa americana que era responsável pela aposentadoria dos professores de Harvard, entre outros, que comprava terras no Brasil onde tinha conflito de terra, tinha expulsão de camponeses. Eles compravam essas terras para diversificar os seus investimentos. E existem capitais também que compram a terra simplesmente por especulação imobiliária. Compram uma terra, ou grila a terra, né? Levam uma estrada, uma linha de eletricidade, e essa terra, que até então não tinha valor nenhum comercial, tinha valor para a vida das pessoas, tinha valor de uso, né? Mas não tinha valor comercial no circuito do capital, ela passa a valer muito mais. Então, esses pesquisadores, entre outros, como o Olímpio Barbante, da UFABC, por exemplo, eles apontam que nos últimos 15 anos, nenhum investimento rendeu tanto quanto a terra. Muito prazer, eu sou Cleide Rodrigues, analista CNPI e especialista em ações aqui no canal Economia. A história da Brasil Agro começou em 2006, quando o grupo argentino Cresud, fundado em 1936 e que já tem grande expertise na Argentina, decidiu replicar seu modelo de negócio de grande sucesso aqui no Brasil. Inclusive, a Brasil Agro foi a primeira empresa brasileira do setor do agronegócio a ser listada na Bolsa de Nova York. O modelo de negócio da Brasil Agro consiste em adquirir propriedades rurais subutilizadas ou não produtivas, mas que a empresa acredita ter um grande potencial de valorização para vendê-las no futuro. O portfólio de propriedades da Brasil Agro atualmente é composto por mais de 275 mil hectares entre terras próprias e arrendadas, e vale ressaltar que o portfólio é bem diversificado, com terras em 6 estados brasileiros, Paraguai e Bolívia. Na região do Nordeste e Norte brasileiro, você trazer uma terra para produção, num espaço de 5, 10 anos, isso rende mais que qualquer coisa, mais que ouro, mais que dólar, mais que ações. Então você tem uma lógica aí que é imobiliária, não é nem necessariamente uma lógica produtiva, comercial, nada, é imobiliária mesmo, sabe? A gente falava antes, né, que a fome ela é anterior a esses choques mais recentes. Mas os choques recentes têm também um papel importante, né? Já passado um tempo aí da crise da Covid e um ano de guerra na Ucrânia, como que tu vê o impacto desses choques e a desigualdade desse impacto, a diferença do que é a crise da fome no sul global para o que é no centro capitalista? Olha, Raíra, uma coisa que eu tenho enfatizado muito é que esses choques mostram que o sistema funciona muito bem. Mas funciona muito bem mesmo, não tem nada dando errado, está tudo dando certo, o sistema funciona exatamente para o que ele foi projetado, que é o seguinte: em momentos de crise,
o preço é o árbitro de quem fica com o alimento. Então, em momentos de crise, de escassez, quem determina quem fica com o alimento é um árbitro internacional chamado preço. E esse árbitro internacional, ele vota a favor de quem tem mais dinheiro. Então, quem tem mais dinheiro são os países ricos. Os alimentos vão fluir para esses países por meio do comércio internacional. Primeiro, na época colonial, ele era um comércio administrado pelo poder da relação metrópole-colônia, e depois da descolonização, com a hegemonia dos Estados Unidos, é um comércio que vem se liberalizando cada vez mais. Então, as commodities têm cada vez mais liberdade de transitar pelos oceanos e pelas terras e chegar nos seus consumidores finais. Então, esses choques mostram que esse sistema funciona absurdamente bem. Eu vou te dar um dado agora, que para mim, ele é estarrecedor. De 2014 para 2021, a insegurança alimentar moderada e grave na América Latina aumentou de 24,6% para 40,6%. Ela quase dobra, incluindo aí um primeiro ano de pandemia. Na América do Norte e Europa, a insegurança alimentar de 2014 a 2021 diminui de 9,3% para 8%. Ou seja, tem crise financeira, tem crise de bolha, crise de não sei o que, de não sei o que lá, e a insegurança alimentar lá diminui. Não é que eles não tenham um problema, não é que não tenha gente passando fome, sobretudo os refugiados e as populações negras e não brancas. Não é que eles não tenham um grave problema de crise de obesidade, eles têm. Mas isso é muito diferente de não ter comida para comer, cada vez mais, que é o caso dos povos do sul global. Esses choques que são produzidos pelas relações internacionais ou pelas relações climáticas, ao gerarem aumento de preço, estão protegendo as populações das grandes potências e dos países desenvolvidos da escassez, que fica muito mais restrita aos povos do sul global, que é o caso do Brasil. A gente é um dos 5 maiores produtores mundiais de alimentos e a gente deixa de comer para que o preço não suba muito no norte global. A gente deixa de comer para que os outros comam bem ou não piorem tanto a sua dieta em tempos de crises agudas internacionais. Vamos falar um pouquinho sobre a África. Se fala muito que a população, da África vai dobrar até 2050, vai superar os 2 bilhões de habitantes no continente, mas também que tem muitas áreas agricultáveis na África que não são aproveitadas. Mas pelo andar da nossa conversa aqui, não quer dizer que o aproveitamento da área agricultável vá resolver também o problema, né? Como que tu vê essa perspectiva para as próximas décadas com esse grande crescimento demográfico que vai ter na África? Aqui no Brasil, para quem quiser saber disso, eu indico o professor Paris Hieros, da UFABC, um grande pesquisador que está em diálogo constante com um grupo chamado Agrarian South, ou Sul Agrário, que é um grupo sediado no Zimbábue, inclusive. Mas o que eu posso dizer aqui é que realmente essas terras sendo trazidas para a produção, elas podem simplesmente serem trazidas para a produção para abastecer outros mercados. Por exemplo, você pega a savana de Moçambique, que é relativamente próxima em termos de ecológicos ao cerrado brasileiro, e você começa a plantar soja lá, essa soja vai para a China. Não necessariamente vai ter mais alimento disponível para a população. O caso brasileiro diz que não há. Os maiores desertos alimentares do Brasil são no centro-oeste. E a mesma coisa pode acontecer na África. Desertos alimentares seriam áreas que não têm produção de alimentos para consumo humano? Exatamente. Não tem. Então você tem muita coisa sendo produzida do ponto de vista agronômico. Pode até ter isso, mas comida não tem. Aqui no caso do Centro-Oeste, que é gritante, né? Porque é o maior exportador de soja do país e de pecuária também, produtos pecuários, e é um deserto alimentar. Quer dizer, você não acha uma quitanda para comprar uma fruta local do Cerrado, porque não tem mais. Um arroz típico do Cerrado ali, uma leguminosa típica do Cerrado, não tem. Você tem que importar tudo de outros estados brasileiros ou do exterior. Então isso pode acontecer muito na África, é o que tem acontecido desde a colonização. E aí tem outra história também, que tem o mito da terra vazia. Porque quando o capitalista, a pessoa do mercado, ele olha para uma savana, ele olha para um cerrado, ele fala, tá tudo vazio. Aí não está acontecendo nada, só tem mato. Mas na verdade não é isso, tem populações vivendo daquelas terras, como extrativistas, as pessoas se aproveitam, elas necessitam dos cursos de água, dos ciclos de água que acontecem nesses locais. Né? Existe uma biodiversidade que funciona nesses locais
Mas para o investidor, para o empreendedor, isso gera aquela ideia de terra vazia, né? Ali só tem mato. Sabe aquela história? Quando a gente chegou aqui era tudo mato. Mas não era tudo mato, as pessoas estavam vivendo daquilo, de acordo com suas culturas, com suas tradições, o que não significa que seja uma vida necessariamente fácil, né? Ou uma vida abastada, mas é certamente um mito isso de que a terra é vazia, de que não está acontecendo nada ali. Professor, se fala muito da produção de arroz mesmo, feita pelo MST aqui no Brasil, e de como o papel dos pequenos agricultores para o abastecimento local. Os pequenos proprietários rurais dos assentamentos Araçá e Chico Mendes, em Araçatuba, acabam de receber a posse definitiva da terra. Hoje, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos do país. Essa lógica de que pequenos produtores e produtores familiares acabam sendo mais importantes para a alimentação local, ela é comum em outros países também? Dá para se dizer que é uma certa regularidade? Dá sim. Ela é uma regularidade, segundo eu compreendo, né? A maior parte dos países, especialmente os países em desenvolvimento, os países pobres, tem a sua alimentação produzida por pequenos produtores locais. Tá? A maior parte da alimentação diversificada, que tem micronutrientes, é produzida pelas populações locais, mas, juntamente disso, você tem um grande problema, que é o seguinte: cada vez mais as dietas das populações estão sendo dominadas por poucas commodities. Então, cada vez mais ao redor do mundo as pessoas comem arroz, trigo, milho, derivados da soja, carnes e laticínios. Um conjunto de outros alimentos estão deixando de serem consumidos. E aí tem a ver com marketing, tem a ver com doações de alimentos em épocas de crise, tem a ver com conversão do uso da terra para a produção de outras coisas que não os alimentos próprios da população local. E essas poucas commodities que vão dominando a alimentação, elas estão sujeitas aos preços internacionais. Então, por que eu estou dizendo isso? Embora a maior parte da alimentação dos países, aqui no Brasil é 70% ou mais, dependendo da região, venha dos pequenos agricultores, o fato de as pessoas comerem muito essas poucas commodities que são atreladas ao mercado internacional faz com que o custo da alimentação suba, mesmo que a maior parte do alimento seja produzido internamente. Parece ter um paradoxo aí. Isso é mais grave nos países de menor desenvolvimento relativo, que são os países mais pobres do mundo. Porque o que aconteceu? Nos anos 80 e nos anos 90, quando esses países estavam em crise, o FMI e o Banco Mundial recomendaram que eles parassem de produzir alimentos básicos, os grãos básicos, e usassem as terras para produzir produtos de exportação, tipo frutas ou flores. E o FMI também recomendou que eles vendessem as estruturas de estoques de alimentos. Então, vende os seus alimentos estocados para pagar dívida, vende a estrutura de estoques, desmonta os estoques para pagar dívida, em vez de produzir arroz, feijão e macaxeira, você produz margarida, tulipa, cacau e pitaia. E esses países fizeram isso. E aí, quando o preço do arroz sobe, o preço do milho sobe, eles não vão comer margarida e tulipa. E eles também não têm estrutura para armazenar esses grãos. E aí eles ficam muito vulneráveis aos preços internacionais. E é o que aconteceu no Brasil também, sobretudo a partir do governo Temer, acirrado pelo governo Bolsonaro, quando eles decidem zerar os estoques de grãos do Brasil e outros alimentos e inutilizar as estruturas da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, responsável pelos estoques nacionais brasileiros. Então eles fizeram isso dizendo que era para economizar algum dinheiro com essas estruturas, e aí quando vem o choque da pandemia ou da guerra da Ucrânia, o preço sobe, o Brasil não tem como proteger a população usando os alimentos estocados. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais expostas ao preço internacional, ainda que uma grande parte dos seus alimentos sejam produzidos por produtores internos. Tiago, para a gente ter uma noção clara do retrocesso que aconteceu no Brasil, agora passando para o Brasil, um pouco de política externa brasileira, o que significou dizer que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014
Em que medida a fome acabou no Brasil? Voltando àqueles conceitos que a gente falou antes, era uma medida de diminuição de insegurança alimentar. O que significa esse dizer que o Brasil saiu do mapa da fome? E tu já falou um pouco desse desmonte que aconteceu nos governos Temer e Bolsonaro. Queria te ouvir também sobre o que tu acha que são as medidas mais urgentes para que o Brasil volte a oferecer uma segurança alimentar maior para sua população. O que aconteceu no caso do Brasil foi que o programa Fome Zero, que é um conjunto enorme de políticas públicas variadas, que vai desde cisternas aqui para o Nordeste até restaurantes populares em outros lugares do Brasil, compra garantida do governo, fornecimento de alimento fresco nas escolas ao invés de bolacha e outros industrializados, que envolvia o Bolsa Família também. Esse grande programa chamado Fome Zero, junto com a coisa mais importante de todas, nada foi mais importante que isso, ampliação do trabalho formal e aumento do salário mínimo acima da inflação. Essa é a coisa mais importante que, em conjunção com todas as políticas públicas do programa Fome Zero, conseguiu ampliar o leque de alimentos e o acesso das pessoas a uma alimentação mais diversificada e em maior quantidade no Brasil. Então, em 2014, a FAO estimou que menos de 5% da população brasileira estava em estado de subnutrição. Então, quando você tem menos de 5% da população em subnutrição, você sai do mapa da fome. Isso é um padrão de país desenvolvido. Numa escala de percepção de fome das pessoas, que aí não é o dado estatístico, é aquela escala de percepção, esse número vai ser um pouco diferente. Por uma medida ou por outra, em hipótese alguma, isso significa que a fome acabou no Brasil. Não acabou a fome no Brasil. Muita gente continuou passando fome no Brasil. Muita gente continuou comendo mal. Muita gente entrando em obesidade, diabetes, doenças de hipertensão, etc. Mas, dado o nosso histórico de fome, nós somos um país de fome. Diz o Josué de Castro que a fome foi trazida pelos marinheiros portugueses que chegavam famintos já da viagem aqui no Brasil. Então, desde a instauração do Projeto Brasil, esse é um terreno de fome. A fome utilizada como estratégia de dominação. A fome que nós vemos aplicada aos Yanomami hoje é a mesma fome que o Darcy Ribeiro descreveu nos anos 60, que era aplicada a outros grupos indígenas. Então, tendo em vista esse histórico, a fome que foi imposta sobre as populações escravas e etc., o que foi feito na época do programa Fome Zero é um feito espetacular. Espetacular e muito único na história das relações internacionais e no sul global. Agora, isso foi algo tão difícil de ser feito que foi muito efêmero. Isso foi rapidamente desmontado, o que mostra, por um lado, a imaturidade de certas políticas públicas que estavam colocadas no nosso arcabouço jurídico e legal de forma muito frágil, Às vezes um projeto de lei simples atrapalhava tudo, uma retração do orçamento desmantelava tudo, assim como a crise econômica que se abateu sobre o país também, e as reformas que vieram depois, para ampliar o trabalho informal, a política de desvalorização real do salário mínimo, tudo isso que foi feito de forma muito pensada e de forma muito competente pelos governos Temer e Bolsonaro, acabaram por jogar novamente as pessoas numa condição de insegurança alimentar. Isso foi um projeto. A imposição da fome por estes governos foi um projeto. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para qualificar armazéns, galpões e prédios da Companhia Nacional de Abastecimento para concessão à iniciativa privada pelo Programa de Parcerias de Investimento. O governo decidiu acabar com a política de valorização do salário mínimo. A previsão, enviada ao Congresso para o ano que vem, é de um reajuste baseado apenas na inflação. Nesta casa, só Maria Lúcia trabalha. A auxiliar de limpeza sabe bem o que é se virar com um salário mínimo. Eu pago 400 de aluguel, a minha luz aqui é 120, a água é 70, a gente pede um gás que dura 30 dias. É R$80 para vir deixar na porta. No orçamento dela, não há espaço para desperdício. Os filhos têm que ficar atentos ao consumo de luz, água e até a alimentação. Se eles exagerar na comida, não dá.
A proposta está no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo enviou ao Congresso nesta segunda-feira. A medida põe fim a uma política de valorização do salário mínimo que começou de maneira informal no governo Fernando Henrique Cardoso. Com Lula na presidência, foi criada uma fórmula que incluía reajuste baseado na inflação e no crescimento do PIB, o que virou lei com Dilma Rousseff. O Brasil fechou 2021 com mais pessoas ocupadas no mercado de trabalho, principalmente em atividades informais. Mas a renda média das famílias caiu quase 11% em relação a 2020. Não foi um acidente, não foi algo que deu errado. A gente tentou fazer o melhor e deu errado. Não, não foi. Foi um projeto de esfaimar as pessoas. Por quê? Pessoas famintas trabalham por menos nas grandes cidades. Pessoas famintas nos interiores saem do interior e vai para a cidade, ou seja, limpa terreno, que se torna mais disponível para a produção e para a mineração de commodities. Então a fome foi um projeto. Aí você me pergunta, quais são as prioridades para a gente retomar isso? Primeira prioridade é ampliar os serviços de alimentação urgente para as pessoas, porque as pessoas estão passando fome agora. Então é restaurante popular, cozinha popular, fortalecer a alimentação nas escolas, botar todas as crianças nas escolas para comer na escola, criar programas nacionais de alimentação na universidade, porque os nossos estudantes estão famintos, ou o cara pega uma condução para ir para a escola, ou ele não come, ou ele tem que ir a pé para comer um salgado e um suco e passar o dia inteiro na universidade. Então, esses programas urgentes para as pessoas comerem agora. Além disso, a coisa mais importante vai ser estimular emprego formal e valorização do salário mínimo, junto com um conjunto de políticas. Porque numa família de 4 pessoas, em que uma pessoa está empregada com emprego formal, a chance de essa família entrar em risco de fome cai muito mesmo. Então essa é a prioridade, gerar emprego e emprego formal, para a gente combater esse problema no longo prazo, junto com diversas outras políticas públicas inteligentes e bem desenhadas. A gente falou um pouco sobre a questão assim, de economia política, né, de poder que está envolvido nisso também. E aí tem um contraste claro que dá para a gente fazer no período Temer-Bolsonaro para os governos Lula, tanto 1 e 2 quanto 3, que é essa estrutura dentro do governo, né? O governo em disputa entre o grande produtor agrícola e o produtor rural e essa pauta da segurança alimentar. A gente teve a unificação, né, no Ministério da Agricultura e agora a gente tem de novo a divisão entre o Ministério da Agricultura e à frente da pasta um senador do Mato Grosso ligado ao agronegócio e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é ligado a um deputado do PT, que é mais voltado à pauta da segurança alimentar e da questão agrária. Ao mesmo tempo essa dicotomia, mas a abertura de espaço, porque pelo menos tem um espaço institucional para essa pauta, né? Como que tu vê essa perspectiva para o terceiro governo Lula nesse aspecto? Isso, olha, realmente a gente tem que reconhecer esta inovação dos governos do PT, porque historicamente os camponeses e os famintos não têm um ministério para divulgar seus interesses, porque como nós estamos comentando aqui, a imposição da fome e da pobreza e da retirada de terra é parte do projeto Brasil, historicamente. Então, quando o governo Lula fortalece o MDA, que na verdade foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas quando ele fortalece o MDA e fala, olha, agora você vai sentar o MDA e o MAPA, o Ministério da Agricultura, e vocês vão conversar, isso é uma inovação histórica extremamente inovadora, tendo em vista o histórico do nosso país. Porque essas pessoas não tinham voz, quanto mais voto. Então, o governo Temer, quando ele assume, inclusive eu, junto com outros pesquisadores, chamamos o processo que levou à deposição da Dilma Rousseff de agrogolpe. Porque a primeira coisa que o Temer faz, quando ele assume como interino, no primeiro dia como interino, é passar o recibo para a bancada ruralista, que é a eliminação do MDA. Os letreiros ainda continuam na parede do edifício na esplanada dos ministérios, mas o MDA já não existe mais, desde que foi extinto pelo governo interino de Michel Temer no dia 13 de maio e unificado com o Ministério do Desenvolvimento Social. Algumas secretarias estão sob responsabilidade da Casa Civil. No protesto desta quinta-feira, os servidores afirmaram que o que antes funcionava virou uma verdadeira bagunça. Entre as denúncias, a de que investimentos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PPA, no valor de 170 milhões de reais, não chegaram ao destino, pois foram recolhidos pelo governo.
A medida atinge diretamente a rede socioassistencial criada por Lula e Dilma, pois o PPA garante alimentos para escolas, hospitais e restaurantes comunitários. Ele elimina o MDA no primeiro dia como interino. E aí ele passa o recibo para a bancada ruralista, que votou totalmente para o golpe e a deposição da Dilma Rousseff. Então, com o Temer, o Brasil volta ao normal, ao Brasil que sempre foi nesse aspecto. E com o governo Bolsonaro, a gente não tem apenas uma volta ao Brasil normal, a gente tem a intensificação do Brasil mais retrógrado e reacionário que existe. O que está acontecendo com o povo Yanomami é a estratégia de dominação pela fome que é aplicada há séculos no Brasil. Aí quando o PT volta agora com uma nova coalizão governamental e recria esse ministério, ele está novamente falando, olha, queremos ser um país diferente. Paulo Teixeira assumiu hoje o Ministério do Desenvolvimento Agrário e disse que o Brasil reiniciou o desafio de erradicar a fome. Nenhum país pode se considerar moderno, civilizado, desenvolvido, tendo 33 milhões de brasileiros vivendo em grave insegurança alimentar e 100 milhões de brasileiros vivendo dentro da insegurança alimentar. Sem comida não há democracia. Hoje, nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Não vamos ser ingênuos de achar que o MDA vai ter a mesma força política e econômica que o Ministério da Agricultura, não vai. Vai perder muitas batalhas, eu aposto que vai perder a maior parte das batalhas, mas eu acredito que ele vai conseguir atuar na franja. E nós somos um país de tantos miseráveis que, atuando na franja, muitas e muitas pessoas vão parar de morrer à toa. E isso não é qualquer coisa, apesar de estar muito longe do ideal, né? Que a gente imagina como emancipação humana, né? Como livramento da fome. Como que tu acha que essa dicotomia do governo pode se expressar em âmbito externo? Porque, por um lado, a gente lembra o Brasil defendendo muito a pauta dos grandes agricultores, por exemplo, na OMC, mas, ao mesmo tempo, implantando projetos da Embrapa em países do sul global e servindo de exemplo para vários países, a ONU adotando políticas brasileiras como referência. Como que tu vê que isso pode se expressar no terceiro governo Lula, essa pauta da fome na política externa brasileira? Eu acho que isso vai ser um problema enorme, do mesmo jeito que foi no primeiro governo. Porque um dos motivos para o agrogolpe é que o próprio governo brasileiro, por meio do MDA, do MDS, da Conab, de alguns setores da Embrapa, eles começaram a propagandear, por meio de políticas públicas concretas, começaram a divulgar para o mundo que o método do agronegócio destrói o meio ambiente, adoece as pessoas e não gera justiça social. Então, o Brasil virou portador, divulgador internacional das suas próprias contradições. E isso irritou muito grande o agronegócio, que está cada vez mais querendo ampliar suas exportações, conquistar mercados internacionais. Então, essa foi uma contradição que o governo do PT criou e, por algum tempo, acreditou-se que seria possível gerir uma convivência pacífica entre esses dois modelos tão distintos de produção e de alimentação, mas a gente viu que essa convivência pacífica faliu durante o governo Dilma. Tanto porque o agronegócio endureceu a sua posição, quanto porque o MST e os outros movimentos camponeses também endureceram as suas posições relativas. Então, eu estou realmente muito curioso para saber como que o governo Lula e os próximos governos vão lidar com essa situação. Porque são modelos incoerentes. Eles não podem conviver tranquilamente sob nenhum aspecto. Um preza a agroecologia, a agrofloresta, o outro a agricultura industrial intensiva em químicos. Um preza circuitos curtos de produção e consumo, o outro preza a exportação em longa distância. Um é pequena produção, pequeno terreno. O outro é latifúndio e altíssimo endividamento com máquinas que usam GPS, satélite, não sei o quê. E o outro preza observar o ciclo da lua, o ciclo dos animais ao redor, né, para devida fertilização e polinização das culturas. Então, realmente, isso aí é um grande vespeiro. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer e pouco otimista se nós considerarmos o histórico passado. Ou seja, vem briga por aí. Como essa briga vai ser digerida, se é que ela vai ser digerida,
é uma coisa muito importante para a gente observar. Professor, te agradecer muito pela entrevista, pela conversa esclarecedora. Eu queria que tu divulgasse os teus contatos, o contato do grupo, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês. E toda entrevista aqui, eu peço para as pessoas darem dicas de fontes informativas, porque às vezes de política internacional a gente fica meio preso a algumas fontes que são muito atlanticistas, com uma visão muito eurocêntrica, e aqui a nossa proposta é falar mais do sul global e das relações internacionais a partir do nosso ponto de vista. A gente tem um blog, né, que é o fomeri.org, por lá você encontra o nosso Instagram também, por ali vocês vão encontrar as nossas publicações mais recentes, e no nosso site a gente tem programas de estudo lá, para quem quiser se inteirar. Então, você quer saber como funciona a ajuda alimentar internacional? Tem um programa de estudo sobre isso. Questão de estrangeirização de terras, tem um ou mais programas de estudo sobre isso, né? Governança internacional da questão alimentar, tem um programa de estudo sobre isso lá no nosso site. Tem alguns livros também para baixar. O nosso grupo produziu uma coletânea que está disponível para download gratuito no site da editora da UFPB. É só você digitar Segurança Alimentar e Relações Internacionais que você vai chegar lá na editora da UFPB e vai fazer download deste livro. Sobre as fontes de informação, em primeiro lugar, não tem como escapar de ler os relatórios da FAO, não tem como escapar de ler os relatórios da CEPAL, que são os dois principais, certo? Leitura crítica, tanto de um quanto de outro, mas é onde a gente vai encontrar as melhores estatísticas, o que tem de mais novo, assim, sendo pesquisado no circuito das organizações internacionais, que também dá voz para o sul global, mas a gente tem que ler criticamente. Do ponto de vista do sul global mesmo, eu gosto muito das produções dessa rede chamada Agrarian South, o sul agrário. Então eles têm um blog também, eles têm ciclos de estudo e eles têm uma revista acadêmica que leva o mesmo nome, Agrarian South Journal of Political Economy. Só que isso está em inglês, né? Então isso dificulta um pouco o acesso à informação. Tem o jornal Brasil de Fato, que costuma estar bem atento a essa pauta internacional, e tem também o Instituto Fome Zero, do qual eu sou membro também, que faz esse esforço de trazer para o público nacional algumas das coisas que estão acontecendo no exterior. Tem também uma fundação alemã que tem um trabalho interessante, a Fundação Heinrich Böll, FHB, você acha que você consegue chegar a ela usando essa sigla também. Algumas das fontes principais, assim, para a gente acompanhar, né, mais o dia a dia. Muito obrigado, professor. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim desta edição de Mundo Emergente, em que recebemos o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Tiago Lima. Para acompanhar todos os nossos conteúdos na íntegra, nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e no Twitter, pelo perfil Mundo Emergente. Você ouviu cortes de France 24, TV Unicamp, Europe Direct Açores, Jornal da Record, documentário Josué de Castro, Cidadão do Mundo, Jovem Pan, B3, Agrofag, Economirna, SBT, Agromais, TV Cultura, Rede TV e Band TV. Esta produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.